Sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast. Hoje nós contaremos com a presença do nosso queridíssimo amigo e ilustríssimo professor doutor Augusto Jäger, um dos maiores especialistas, se não o maior especialista em direito internacional privado europeu do Brasil, com forte influência também em estudos feitos na Alemanha e outros países da Europa. O professor Augusto Jäger, além de professor na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é bolsista de produtividade do CNPq e atualmente ocupa o cargo de vice-coordenador do programa de pós-graduação em Direito da mesma Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professor Jäger, é um prazer tê-lo aqui conosco, uma grande honra, né, contar com a participação aí de um dos maiores especialistas, como eu disse, em direito internacional privado. O nosso tema de hoje é a questão relativa às regras de conexão. O nosso intuito é apresentar aos alunos algumas reflexões, né, que, junto com o material disponibilizado, permitirá a compreensão da estrutura da norma de DIPRE. E as nossas perguntas, né, obviamente, elas servem como um ponto de partida e reflexão para que o aluno possa depois, né, diante da leitura do material e das aulas síncronas, conseguir, né, capturar, como eu costumo dizer, a natureza bastante singular da norma de direito internacional privado. Professor Jäger, boa noite, fique à vontade. Né? Vamos dizer que a casa é sua, nós estamos virtual, né, professor Jäger? Mas a casa é sua. E também quero ressaltar que o professor Jäger é um grande visitante aqui da UFMG, sempre atende os nossos convites para participar de atividades e eventos vinculados ao Centro de Excelência Europeu. Professor Jäger, nossa primeira pergunta, né, seguindo aí o tema geral da estrutura da norma de direito internacional privado, né, da regra de conexão, nós gostaríamos que o senhor explicasse um pouco, né, que dada essa estrutura diferenciada da regra de conexão e da aplicação das normas indiretas como ponto relevante para a compreensão do DIPRE, gostaríamos que o professor apresentasse uma breve definição de objeto de conexão e elemento de conexão. Boa noite, professora Jamile. Boa noite, queridos alunos e alunas da Federal de Minas Gerais, faculdade que sempre que visito tenho muita alegria. Fico honrado em poder comentar esses assuntos com todos vocês. Bem, como sabem, o direito internacional privado é um sistema de normas. Ele não indica diretamente a resposta a um caso concreto, mas, através de uma regra, uma norma de conexão, ele indica qual o ordenamento jurídico é o indicado para emprestar o seu direito material para a solução de um caso que nós sempre consideramos um caso atípico, um caso multiconectado, um caso plurilocalizado. Esta regra de conexão, né, ou norma de conexão, ela possui uma estrutura diferente dos artigos da lei interna de um Estado. Nós podemos dizer, e eu acompanho aqui o professor Florisbal Delongo nesta conceituação, que a regra ou norma de conexão tem uma estrutura composta de 3 partes. A primeira parte chama-se objeto de conexão, a segunda parte chama-se elemento de conexão, e a terceira parte chama-se consequência jurídica. Essas partes elas podem se alternar. A consequência jurídica pode ser a primeira, ou o elemento de conexão pode ser a primeira parte, ou também o objeto de conexão. Mas peguemos, por exemplo, uma norma de conflito que se diga assim:
a capacidade das partes será determinada pelo domicílio, né? Nessa estrutura, nessa norma de conflito, capacidade seria o objeto de conexão, será regulada seria a consequência jurídica e o domicílio seria o elemento de conexão. Então, a partir dessa observação, nós podemos concluir que objeto de conexão é a parte, já definindo, né, em função da pergunta feita pela professora Jamile, objeto de conexão é a parte da norma de conexão que confunde-se, aproxima-se de um instituto jurídico, aqui no caso, capacidade. Também, aprofundando um pouco mais a resposta, pode-se dizer que é sobre o objeto de conexão e unicamente sobre o objeto de conexão que o exercício da qualificação, a teoria da qualificação, uma outra importante parte do direito internacional privado, se aplica. A teoria da qualificação, objeto de uma outra pergunta número 2, como vamos ver, jamais recai sobre a consequência jurídica, jamais recai sobre o elemento de conexão. A teoria da qualificação, a qualificação em direito internacional privado, recai exclusivamente sobre o objeto de conexão. Então, para darmos mais um exemplo, uma norma que diga assim: os bens são regidos pela lei do local onde eles se situem. Lei do local onde eles se situem, ou local onde eles se situem, lex rei citi, é o elemento de conexão, são regidos, isto é, o verbo, né, é a consequência jurídica, e os bens é o objeto de conexão. Portanto, vejam que, mais uma vez, o objeto de conexão confunde-se ou fica encontrável na regra de conexão a partir daquilo que é um instituto jurídico, os bens, como aqui no caso visto. Por fim, também a pergunta requer uma definição de elemento de conexão. Bem, elemento de conexão é também a parte da norma de conflito que conecta neutramente, de forma neutra. Por isso, fala-se muito na neutralidade do direito internacional privado. Conecta o fenômeno jurídico, o fato jurídico, de forma neutra com um ordenamento jurídico. Por exemplo, o domicílio da parte ou o local de situação do bem. Por que se fala neutramente? Porque nós teremos que olhar o fato jurídico para poder solucionar a questão. Não olhamos a norma para solucionar a questão. Olhamos o fato jurídico, a situação do bem ou o domicílio da parte. Então, eu respondo assim, professora Jamile, a primeira pergunta posta. Agradeço muito, professor Jäger, e eu gostaria só de fazer mais um adendo. O professor Jäger, ele tem até uma definição interessante, né, sobre elemento de conexão e a correlação com a chamada teoria, né, dos 3 elementos, tridimensional, como eu costumo brincar, professor Jäger, para compreender melhor, né? Que o elemento de conexão é uma parte da regra de conexão que dota de relevância jurídica uma circunstância fática ou jurídica que possa ser encontrada no objeto de conexão ou nas partes em litígio. É com o auxílio desse elemento de conexão que se fixa a localização de uma relação jurídica com o elemento de extraneidade em um determinado país, cujo ordenamento jurídico será aplicado para a solução de fundo da questão plurilocalizada. Eu gosto muito da passagem desse texto do professor Jäger, que é de 2012, se for me corrija, professor, que eu acho que explica efetivamente
E claramente isso que o professor Jäger acabou de dizer, inclusive trazendo aí para a gente elementos importantes, né? Que é a necessidade de que o elemento de conexão ele né, possa ser encontrado no objeto ou nas partes em litígio. Professor Jäger, nossa segunda pergunta seria, né? Poderíamos afirmar que, a depender da qualificação e da regra de conexão aplicada, o resultado poderia ser diverso? Por exemplo, se ao qualificar o fato-situação, o intérprete entender que trata-se de questão de forma e não de capacidade, teríamos resultados diversos? A professora Jäger falou antes sobre isso um pouquinho. Queria só que ele aprofundasse um pouco nessa questão, que os alunos muitas vezes não conseguem, vamos dizer assim, compreender, né? Como é que é esse procedimento, como eu costumo brincar, né? Essa técnica, entre aspas, que eu não gosto muito de usar essa expressão, do direito internacional privado. Claro, muito obrigado pela pergunta. Nós exploramos também detalhadamente essas questões na obra Curso de Direito Internacional Privado da Editora Forense, que eu assino com o professor Floresbal de Souza Delommo, que também tem muito carinho por ti, Jamile. Podemos responder essa questão da seguinte forma. Imaginemos um ordenamento jurídico, então, que tem duas regras de conflito, duas normas de conflito, como vimos antes. Uma sobre forma, dizendo que a forma de um ato jurídico é determinada pelo local da assinatura, e outra sobre capacidade, pegando ainda o exemplo que demos na primeira questão, dizendo que a capacidade é determinada pelo domicílio da parte. Então, vejam que se há uma questão de forma, a lei aplicável será o ordenamento jurídico do local da assinatura. E se há uma questão de capacidade, a lei aplicável será o ordenamento jurídico do local do domicílio. O problema ocorre quando o local do domicílio é diferente do local da assinatura. Se fosse o mesmo local, você poderia errar a qualificação e ainda assim acertaria o resultado. Em sendo diferentes, ocorre o seguinte, que se você errar a qualificação, você erra o resultado. Agora vamos ver o que é qualificação, então. Qualificação é a soma do conceituar mais classificar. Então, nós podemos fazer, inclusive, uma fórmula matemática. Qualificar é igual a conceituar mais classificar. O que é o classificar? O classificar é você colocar na norma. Então, nós temos lá duas normas, uma sobre forma e outra sobre capacidade. Você tem que classificar a questão ou na norma da forma ou na norma da capacidade. Existem, de modo muito tradicional, duas formas de qualificar-se uma questão. A primeira é pela lei do foro, isto é, você pega a sua lei, por exemplo, se a questão está sendo judicializada no Brasil, você pega a lei do Brasil para dizer se um carro, por exemplo, é um bem móvel ou imóvel. E, portanto, para depois classificar na norma de conflito dos bens móveis ou dos imóveis. Temos que observar que carro não é bem móvel no mundo inteiro, como é no Brasil, né? Um carro dentro de uma sucessão, por exemplo, ele já não é mais móvel. Sucessão aberta, ele passa a ser um imóvel. Então, vejam que o carro não é móvel em todos os lugares do mundo, nem em todas as situações. E a segunda forma de qualificação é pela lei da causa, isto é, você pega a lei que seria a aplicável para resolver a questão em função da norma de conexão e pega a definição de carro ou de forma ou de capacidade, como estamos tratando, desta lei. No Brasil, nós assumimos a teoria da lei do foro para a qualificação, com duas exceções, que estão nos artigos 8º e 9º, que é, no caso dos bens, a lei do local da situação, que seria a lex causa, e no caso das obrigações, a lei do local onde elas se constituírem, que seria também, nesse caso, lex causa. Em todas as outras situações, é
a lei do foro. Então, vamos imaginar, concluindo a resposta à pergunta, que você pega a lei do foro, né? O juiz brasileiro pega a lei material brasileira para definir se uma questão é de forma e de capacidade e decide que ela é de forma. Portanto, a esta questão será aplicada a lei do local da assinatura. Se você erra o processo de qualificação e decide que é uma questão de capacidade, gerará a aplicação da lei do local do domicílio. Como são diferentes os lugares, a lei da assinatura, vamos imaginar a França, e a lei do local do domicílio, vamos imaginar os Estados Unidos, certamente o resultado da aplicação do direito material da França e dos Estados Unidos geraria resultados diferentes. Então, volto a uma frase que eu sempre digo nas minhas aulas: se você erra a qualificação, você erra o resultado. No caso aqui, errar a qualificação poderia mandar ao direito francês, quando corretamente a questão mandaria ao direito norte-americano. E assim concluímos a resposta, então, à pergunta número 2. Excelente, professor Jäger. Os alunos sempre ficam com muita dúvida, né, em relação a essa questão da qualificação, como é que funciona isso. A gente terá uma aula específica, inclusive, sobre qualificação, mas é importante que eles já tenham em mente, né, a correlação entre a qualificação e a regra de conexão, né? Eu acho que isso é imprescindível compreender, como o senhor mesmo disse, que se a qualificação sai mal, como eu costumo, né, brincar, obviamente o resultado também, né, poderá ser diverso, né? Ou se a qualificação é feita de forma diferente, porque os sistemas assim o fazem, né, o resultado também será diferente. Eu costumo até citar um exemplo, né, de um acórdão aqui do Tribunal de Justiça, né, do Trabalho, que ele faz várias qualificações. Ele fala, olha, na primeira vez a gente considerava o contrato dessa forma, né? Então o resultado era a aplicação da lei do local onde foi firmado, da segunda vez o local da execução, agora da lei mais favorável, né? Então, eu acho que é importante a gente entender essa correlação entre qualificação e regra de conexão. E para terminar, né, o nosso bate-papo aqui, que está fantástico, eu queria que ele se estendesse um pouco mais, mas nossa intenção realmente é, como eu já disse, trazer aqui pequenas reflexões que serão complementadas pelos outros materiais disponíveis, né, nas plataformas da Federal. E qual seria, eu acho que já foi até respondido, mas, enfim, a influência da regra de conexão para a definição da lei aplicável em matéria de DIPRE, né? Quando a gente fala assim, os alunos muitas vezes perguntam assim para mim, professor Jäger, para que serve, né, a regra de conexão? Né? Qual que é a influência da regra de conexão para a definição ou escolha da lei aplicável em matéria de direito internacional privado? Professora Jamile, você observou muito bem, eu já respondi, porque aqui eu queria justamente propor uma resposta diferente da tradicional, né? Uhum. Ao invés de perguntarmos qual a influência da regra de conexão, podemos perguntar qual a influência do legislador na opção da regra de conexão. Então, esta é, de fato, muito grande, né? A regra de conexão, conforme a sua influência, ela gera uma lei aplicável diferente. Vamos imaginar uma regra de conexão que tenha optado pelo domicílio, ou uma regra de conexão que tenha optado pela nacionalidade da parte. Mas a opção ela não é da regra de conexão, né? A opção ela é do legislador. Então, nós já vimos a resposta tradicional anteriormente. O que nos caberia debater agora é como que o legislador, ou o governante, no caso do direito brasileiro, Getúlio Vargas, com a lei de introdução às normas do direito brasileiro, em 42, como, então, que a pessoa que faz a lei, ou o congressista, ou o presidente da República, no caso da nossa legislação, como que ele influencia a definição da lei aplicável. Bom,
conforme a sua concepção ele influencia, porque ele pode, o legislador, optar pelo elemento de conexão. É o legislador que faz, em nome do povo, a opção pelo elemento de conexão. Então, quando ele opta pelo elemento de conexão domicílio, ele privilegia determinados valores, e quando ele opta pelo elemento de conexão nacionalidade, ou pelo local da assinatura, ou pelo local da entrega do produto, ele opta por determinados valores e tenta alcançar um resultado. Não há como obrigarmos o legislador a optar pela regra de conexão tal, ou pela regra o elemento de conexão tal, ou pelo elemento de conexão tal. É uma opção do legislador. Então, esta opção é que, de fato, possui uma enorme influência na lei aplicável. Por quê? Porque se ele opta pelo elemento de conexão A, ele tem um resultado, se ele opta pelo elemento de conexão B, ele tem outro resultado. E para esta opção do legislador, então, são consideradas questões de ordem pública, isto é, de como é a sua sociedade daquele determinado país. E até, me permito dizer, a maturidade da sociedade daquele país. Quando podemos pensar, por exemplo, que o legislador também sempre tem a alternativa de optar pela autonomia da vontade enquanto elemento de conexão. O legislador pode abster-se de indicar um elemento de conexão e deixar para as partes indicarem a lei aplicável como se fosse um elemento de conexão que eles querem para o contrato. Então, por exemplo, o regulamento Roma I do processo europeizado de direito internacional privado sobre as obrigações contratuais estabelece que a lei aplicável ao contrato é aquela escolhida pelas partes. Veja que o elemento de conexão é a escolha das partes. Então, isso demonstra, quando o legislador, por fim, opta por um elemento de conexão assim, demonstra a maturidade da sociedade contratante de poder ela própria determinar as partes componentes da sociedade civil que faz contratos, poder ela própria determinar qual é a lei aplicável ao contrato. E o professor Eric Jaime diz que ninguém melhor que as partes para decidirem, as pessoas que casam, as pessoas que se divorciam, as pessoas que contratam, ninguém melhor que essas para, de forma madura, dizerem qual é a lei que querem aplicar ao contrato. E isso, então, em afastamento aos 3 elementos de conexão mais tradicionais, vamos assim dizer, a lei da nacionalidade, a lei do domicílio ou a residência habitual, que poderiam até assumir uma função supletiva, isto é, na ausência de escolha da autonomia da vontade, caberia, então, optar pela lei da nacionalidade, do domicílio ou da residência habitual. Eu faço essa observação muito em tese, né, porque no Brasil nós não temos a autonomia da vontade, mas é algo que está na alternativa do legislador, na alternativa do congressista. Então, acho que seria esta resposta da pergunta 3, de forma não tão tradicional, professora Jamile, colocando o peso na opção do legislador. Eu concordo plenamente com o professor Jäger, né? Porque, obviamente, isso, inclusive, pode servir como não diria, né, um mecanismo, mas um gancho de alteração, inclusive, de políticas públicas, né? Porque se você escolhe uma certa regra de conexão, né, isso já é indicativo, né, de uma maior ou menor abertura do sistema, por exemplo, a aplicação de lei estrangeira, né? Há uma questão muito importante que o professor Jäger pontuou e que nós vamos ver aqui no decorrer desse semestre, que é a questão da autonomia da vontade ou autonomia privada, né, professor Jäger? Nós temos aí uma discussão bastante interessante no direito brasileiro, lamentavelmente, né? Porque a gente ainda fica, especialmente quando a gente olha o artigo 9º, né, da LINDB, mas eu acho que a reflexão trazida pelo professor
Jäger demonstra também todo o peso, né, vamos dizer assim, da atuação legislativa do Estado, né, e que como ela tem que ser coerente com o sistema como um todo, né, professor Jäger? Eu não posso ter um sistema interno que entende que há autonomia, né, da vontade, ainda com seus limites, e um sistema internacional que ainda se tem dúvida se aplica-se ou não autonomia para os contratos internacionais, né, professor Jäger? Então, eu realmente entendo que essa coerência é muito importante para que o sistema possa ser interpretado de uma forma realmente, vamos dizer assim, né, favorável à proteção dos direitos fundamentais, né, à proteção, enfim, de qualquer gênero do indivíduo. Não é? Professor Jäger, como sempre, uma aula, como se diz na Espanha, magistral, né? Foi aí Não, foi uma entrevista aí sensacional. Eu disse que o professor Jäger é um dos maiores especialistas do Brasil, que está até do mundo, né? E acho que a fala do professor Jäger reflete isso muito bem. E eu tenho certeza, professor Jäger, que esse podcast vai auxiliar os alunos, junto com a leitura do material, a compreender um pouco essa dinâmica, né, da regra de conexão, que muitas vezes está um pouco até afastada do nosso dia a dia, mas que está aí. Né? Eu costumo dizer com os alunos, cada vez vem, né, sendo usada de forma mais dinâmica, de forma mais constante. Então, é importante que o aluno também, a aluna, né, eles possam ter a compreensão de como se dá, né, a formação da regra de conexão, a estrutura, né, dessa regra de conexão aqui pelo direito internacional privado brasileiro e segundo a doutrina também brasileira. Professor Jäger, muito obrigada. Não vou ocupar mais seu tempo, que é preciosíssimo, eu sei, né, cada vez mais escasso. E eu espero, né, professor Jäger, quando terminar essa pandemia, contar com a presença do senhor aqui para comer um pão de queijo, né, aqui nas terras de Minas. Gosto muito de ir a Minas. Já estive numa banca de concurso, já estive numa banca de doutorado, já estive em congressos. Fico muito contente com essa possibilidade de reencontrar os alunos da Federal e agradeço a oportunidade. Me despeço de todos, então, com o meu boa noite. Eu que me despeço, professor Jäger, mais uma vez, obrigada, boa noite a todas e todos, e já nos encontraremos aí na nossa próxima aula. Fiquem bem e se cuidem. Obrigada.